Questão número 2. Reconsidere a situação da questão anterior. Joana e Kelly escolheram suas máquinas, pagaram-nas e foram para casa. Qual é a probabilidade do notebook da Joana ter mais memória, mais um disco rígido menor que o da Kelly? Quero o valor aproximadamente. Então vamos lá. Eu tinha opções aqui o seguinte: processador, que é o i3, i5, i7. A memória RAM, que era 8 e 16 GB. O disco rígido, que tinha 3 opções: 256, 512 e 1 TB. E a tela 13.3 e 15.6. Beleza. O que o exercício nos disse? Quer saber a probabilidade da Joana ter mais memória e menos disco rígido do que a Kelly. Então, ou seja, a Kelly ela tem mais disco rígido e menos memória. Então, a nossa situação, ela gira em torno de duas situações aqui, que é a memória e o disco rígido. Observe que, para a Joana ter mais memória, obrigatoriamente ela tem que comprar o de 16. Então, a Joana vai comprar o computador 16 e a Kelly vai comprar o de 8. Pensando então, aí nosso assunto é probabilidade. Qual é a probabilidade de Joana comprar um notebook com mais memória e menos disco rígido? Primeira situação: Joana vai comprar o de 512 e Kelly vai comprar o 256 disco rígido. Então, pensando Joana comprando de 512 e a Kelly de 256. Qual que é a probabilidade? As possibilidades, nesse caso, da Joana é 3, 1, né? A probabilidade é 1, no total de 3 processador, uma memória. A gente definiu que o 512, então, é um disco rígido e duas possibilidades de tela. A Kelly é 1, ela tem 3 processador também. Ela vai comprar o de 8, uma possibilidade de memória. Comprar o 256, uma possibilidade de disco rígido e duas possibilidades de tela. Então, Joana comprando de 512 e Kelly comprando de 256. Olha o E, 1/6 vezes 1/6, que é igual a 1 sobre 36. Ou pode acontecer o quê? Da Joana comprar o de 1 tera e Kelly comprar o de 256. 256. O que isso vai resultar para mim? Mesma coisa. 3 processador, uma memória, um disco rígido, 2 telas. E a Kelly? Mesma coisa. 3 processador, uma memória, que ela é obrigada a comprar de 8, um disco rígido e 2 telas. Isso aqui também vai gerar 1/6 vezes 1/6, que é igual a 1 sobre 36. Ou a última possibilidade. Qual é a última possibilidade? É que a Joana, ela pode comprar o de 512, 256
512, ó, a primeira opção foi 512 com 256, a segunda foi 1 tera com 256. Se a Joana comprar o de 1 tera e a Kelly comprar o de 512. Então, eu tenho mesma multiplicação, 3 processador, uma memória, um disco rígido, 2 telas. Para Kelly, 3 processador, uma memória, um disco rígido e 2 telas. Multiplicando aqui, eu tenho 1/6 vezes 1/6, que é igual a 1/36. Aí lembra quando eu falei do princípio multiplicativo ou aditivo? O E, ele é princípio multiplicativo, indica que eu multiplico as probabilidades, multiplico as possibilidades. O OU indica soma. Então, eu tenho a primeira situação, ou a segunda, ou a terceira. Então, o que eu vou pegar? Resultado da primeira, mais resultado da segunda, mais resultado da terceira. Porque aqui eu tenho ou, e aqui eu tenho ou, indicando princípio aditivo, que é soma. 1/36 mais 1/36 mais 1/36, 3 em 36. Simplificando por 3, é 1/12. E 1 dividido por 12, 1 dividido por 12 é igual a 1 dividido por 12 é igual a 0,083, dá uma dízima, infinitamente. Ou seja, para trazer para porcentagem, multiplico por 100, anda duas casas, aproximadamente 8,3%. A resposta correta é a letra B.